A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu espero que você esteja gostando da nossa programação e eu quero agradecer a você que está enviando também a sua mensagem para nós. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu quero agradecer por suas orações, por sua audiência, pelas mensagens que temos recebido diariamente. Obrigado pelas suas mensagens de crítica, de sugestões, de parabéns. Muito obrigado. E o nosso desejo é que você possa crescer espiritualmente, que você seja edificado, que você possa conhecer melhor o conteúdo profético das Escrituras. Se você ainda não é cristão, se você não é evangélico, nosso desejo é que você possa receber Jesus como teu Salvador pessoal. E se por alguma razão você já foi cristão, já foi evangélico e parou na caminhada, nosso desejo é que você possa voltar para a casa do Pai, porque Ele te ama e te espera de braços abertos. Se você está acompanhando diariamente a nossa programação, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores. Olha que coisa maravilhosa. Esses livros denominados de profetas maiores, que são 4 profetas mais 5 livros, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel são os profetas, mas os livros são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Nós estamos estudando as profecias, levando em conta o seu contexto histórico, geográfico, o seu público-alvo, não é assim? Mas sempre que possível trazendo uma aplicação para os nossos dias, porque é assim que nós cremos. Esses livros foram preservados porque Deus desejava falar não só àquela geração, mas também às gerações futuras. Recentemente nós estamos estudando sobre o livro do profeta Jeremias, esse livro belíssimo, maravilhoso, que é uma mensagem de Deus ao povo de Judá, e estamos aí extraindo algumas profecias. Nos programas anteriores, nós estudamos sobre os seguintes temas: a luta de Jeremias com o falso profeta Ananias, e estudamos também sobre carta de Jeremias aos cativos de Babilônia. Esses programas já estão disponíveis lá no YouTube. Hoje estudaremos sobre o seguinte tema: Deus promete restaurar o seu povo. Olha que coisa maravilhosa. O mesmo Jeremias, que foi usado por Deus para falar de destruição, de invasão estrangeira, de castigo, de juízo, também foi usado por Deus para falar sobre restauração. Deus se utiliza de Jeremias para prometer ao povo judeu, aqueles que estavam cativos lá em Babilônia, que Deus iria restaurá-los. Vamos ler a introdução da nossa aula? Nós dizemos assim, que o capítulo 30 de Jeremias descreve uma promessa de restauração para Judá após seu exílio. Em outras palavras, após o cativeiro babilônico. O capítulo fala das dificuldades que Israel enfrentou e enfrentará e como eles eventualmente se voltarão para Deus e serão restaurados. Este capítulo enfatiza o amor de Deus por seu povo e sua fidelidade para cumprir suas promessas. Em resumo, Jeremias 30 fala da restauração vindoura de Israel e Judá após a punição por seus pecados e serve como uma mensagem de esperança para Israel em meio ao seu exílio e sofrimento. Então, se você estiver com a sua Bíblia, você vai perceber que o capítulo de número 30, ele possui 24 versículos. Na Bíblia Viva, que é uma das versões que eu tenho em mãos, a epígrafe deste capítulo diz: Deus anuncia castigo e livramento. E na Almeida Revista e Corrigida, a epígrafe diz assim: Deus promete trazer do cativeiro o seu povo. A versão que vai aparecer na sua tela é a NAA, a Nova Almeida Atualizada, e sempre que possível vamos interagir também com outras versões. Mas eu quero deixar bem claro que nós não estaremos estudando os 24 versículos. Nós selecionamos alguns
por uma questão de tempo, mas quero lhe aconselhar, lhe sugerir que você leia todos os 24 versículos para que você possa ter uma compreensão melhor desse tema. Vamos juntos estudar a palavra de Deus? Deus promete restaurar o seu povo, é o tema do programa hoje. Vejamos o que diz os versículos primeiros do capítulo 30 do livro de Jeremias, diz assim: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Olha, é Deus falando através dos profetas, é Deus falando através de Jeremias. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: escreva no livro todas as palavras que eu lhe falei. Olha que coisa interessante. E aí eu quero trazer à vossa lembrança que os profetas podem ser divididos em dois grupos. Existem os profetas orais, que são aqueles que falaram em nome de Deus, mas que não registraram a sua profecia. Dentre eles, Elias, Eliseu, Aías, Micaías e muitos outros. Inclusive, há muitos profetas anônimos que profetizaram, que falaram em nome de Deus e até alguém registrou, alguém escreveu a sua mensagem, mas que eles não deixaram livros escritos. Mas existe um outro grupo denominados de profetas canônicos ou literários, que na verdade são 17. Você sabe disso. 5 denominados de profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, e 12 profetas menores, a saber, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então Deus achou por bem que esses livros, essas mensagens, elas fossem escritas, elas fossem registradas. Perceba, é o próprio Deus que diz a Jeremias que ele deveria registrar a profecia. Deixa eu ler mais uma vez, capítulo 30, versículos 1 e 2. Veja o que Jeremias diz: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Isso não é coisa da cabeça de Jeremias, não. Veio da parte do Senhor. E Jeremias, para autenticar, ele diz: assim diz o Senhor, Deus de Israel: escreva no livro todas as palavras que eu lhe falei. Para quê? Simples, para que fique registrado, para que outras gerações tomem conhecimento. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela não perde a sua validade, ela não perde a sua essência. Que coisa maravilhosa! Quando nós lemos a palavra de Deus, claro, os bons intérpretes da Bíblia, eles fazem isso. Leem a Bíblia, interpretam a Bíblia dentro do seu contexto. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo lá do Novo Testamento, que são 2 capítulos que todos nós amamos. Vamos dar um exemplo aí dos capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse. Aquelas 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia, não é assim? Todos nós amamos estudar esses 2 capítulos. Então havia sim uma igreja literal. Aquela carta foi literal, foi enviada a um pastor de uma daquelas igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, quando nós estamos interpretando essas cartas, nós interpretamos dentro do seu contexto, levando em conta o período que a carta foi escrita, levando em conta a situação política, religiosa, espiritual daquela cidade e daquela igreja. Você sabe disso. Agora, não resta dúvida que essa mensagem, falando das 7 cartas, elas foram preservadas porque Deus gostaria também de falar com outras gerações. As epístolas, por exemplo, olha que coisa maravilhosa. Você estudando as epístolas paulinas, Romanos, as 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, as 2 aos Tessalonicenses, as 2 a Timóteo, Tito e Filemon, você sabe disso. Havia um público-alvo original. Deus queria falar para uma igreja. Paulo escrevia baseado nas informações que ele recebia daquela igreja. Nós sabemos disso. Mas essas mesmas cartas são usadas hoje nos púlpitos das igrejas, onde líderes, pastores, obreiros usam essas cartas para doutrinar a igreja. E por quê? Porque a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela não perde a sua essência, ela não perde o seu valor, ela não perde a sua validade. Claro, para isso, primeiro lemos,
depois interpretamos dentro do seu contexto, não é assim? Isso, parabéns para você que faz isso. Levando em conta a época que a carta foi escrita, fazendo aquelas perguntas básicas, quem disse, a quem disse, por que disse, quando disse, não é assim? E depois nós fazemos a aplicação. É isso que os bons intérpretes da Bíblia fazem. Nós não podemos pular nenhuma dessas etapas. Leitura, interpretação, glória a Deus e aplicação. Hoje, além de aula de escatologia, você está tendo aula de hermenêutica, amém? Então Deus diz a Jeremias que ele escrevesse aquelas palavras em um livro. E por quê? Deus desejava falar também às gerações futuras e hoje, pelo Espírito Santo, ele está falando às nossas vidas e aos nossos corações. Mas que mensagem é essa, Deus, que tu dissestes a Jeremias que ele deveria escrever, que ele deveria registrar num livro? Veja o que diz o versículo 3, aí Deus diz assim: porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Farei com que voltem para a terra que dei aos seus pais, e eles a possuirão. Olha que promessa maravilhosa. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. E eu quero aqui fazer uso aqui de uma ilustração. Imagina, por exemplo, aqueles que estavam cativos, aqueles que estavam lá na Babilônia. De repente chega a mensagem, chega um rolo do livro de Jeremias, por exemplo, dizendo assim: Deus vai restaurar a sorte do seu povo, Deus vai trazê-los de volta, Deus vai restaurar Jerusalém. Deixa eu ler mais uma vez essa profecia, essa promessa gloriosa, porque eis que vem dias, diz o Senhor, ele não diz quando, mas vem dias em que mudarei a sorte do meu povo de Judá e de Israel e de Judá, diz o Senhor. Farei com que voltem para a terra que dei aos seus pais e eles a possuirão. O que é que eu posso aprender aí? Que os cativeiros assírio e babilônico, aquelas tribos que foram levadas, reino do norte para a Síria e reino do sul para a Babilônia, não seria eternamente. Que o cativeiro babilônico teve início, mas ele terá um fim. Deus estava dizendo: eu vou mudar a sorte de vocês, eu vou trazer vocês de volta, eu vou restaurá-los mais uma vez. Na Bíblia Viva, o versículo 3 diz assim: certamente vai chegar o dia em que vou mudar o destino do meu povo. Glória a Deus. Israel e Judá, e trarei o meu povo de volta à terra que dei aos seus antepassados, e lá eles viverão e tomarão posse da terra, diz o Senhor. Eu posso dizer que em certo aspecto esta profecia já se cumpriu. Sim, Israel voltou a ser uma nação. Eu posso dizer também que esta profecia, ela tem 2 períodos de cumprimento, ao menos. Por exemplo, em 536, 536, Ciro, o rei persa, conforme está escrito lá no 1º e 2º capítulo do livro de Esdras, não é? Você sabe disso? Ciro autorizou o povo retornar para reconstruir o templo. Voltaram com Zorobabel. Depois voltaram com Esdras para restaurar o culto. Depois, no tempo do rei Artaxerxes, voltaram com Neemias para restaurar os muros de Jerusalém. Então, em certo aspecto, aquela profecia teve o seu cumprimento nos dias de Zorobabel, de Esdras, de Neemias. Posso dizer também que em maio de 1948, quando a ONU reconhece mais uma vez o restabelecimento da nação de Israel, também já teve o seu cumprimento. Mas perceba, há um aspecto ainda futuro, há um aspecto ainda escatológico, porque o texto, a profecia está se referindo tanto a Israel como Judá. Quem retornou foi Judá, foi o povo de Jerusalém. O povo de Israel continua espalhado pelo mundo. Quando é que essa profecia irá se cumprir na íntegra? Durante o período do reino milenial. Uma das profecias, uma das promessas para o povo de Judá, para o povo de Jerusalém, para o povo de Israel,
vai ter o seu cumprimento exatamente durante o reinado milenial de Cristo, quando Deus irá trazer os judeus de todas as partes do mundo para habitar mais uma vez na sua terra. Isso é uma promessa de Deus e eu tenho certeza que vai se cumprir em um futuro próximo. E como falamos, vamos para o versículo de número 10. Não vamos estudar todos os versículos, mas no versículo 10, o profeta continua dizendo assim: portanto, não tenha medo, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem se atemorize, ó Israel. Jacó aí, claro, ele não está se referindo a uma pessoa. Jacó está se referindo a uma nação, ao povo de Israel. Deus diz, portanto, não tenha medo, meu servo Jacó. Diz o Senhor, nem se atemorize, ó Israel, pois eis que eu o livrarei dessa terra distante e salvarei a sua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize. Olha que promessa gloriosa. Deus está prometendo não só o retorno do povo, mas Ele está também prometendo paz. Ele promete proteção. Ele promete segurança. Posso dizer mais uma vez que neste sentido, esta profecia ainda não se cumpriu. E por que, professor? Você sabe disso. Por conta desse movimento antissemita, por causa do antissemitismo, o povo judeu é odiado no mundo inteiro. A nação de Israel vive em constantes guerras, constantes conflitos. Você sabe disso. É o Líbano, é o Irã, é o grupo Hezbollah, é o grupo Hamas, os terroristas. São as nações árabes, inimigas de Israel, que desejam exterminar esse povo e essa nação. Mas no período do reino milenial, aí sim, Israel voltará a viver em paz na sua terra. Eu quero reler mais uma vez o versículo de número 10, onde Deus diz assim através de Jeremias: portanto, não tenha medo, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem se atemorize, ó Israel, pois eis que eu o livrarei dessa terra distante e salvarei a sua descendência da terra do exílio. Nesse sentido, a profecia já se cumpriu. O povo já saiu lá de Babilônia, já voltou para Jerusalém. Agora observe, essa outra parte da profecia, quando ele fala sobre Jacó, que eles vão viver em paz, em segurança, isso ainda é profético, isso ainda é escatológico. Volta mais uma vez, o versículo 10, por favor. Aí Deus diz assim: Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize. Isso só no período do reino milenial. Olha que coisa maravilhosa. Na ocasião da segunda fase da segunda vinda de Cristo, quando Jesus vier em glória, ele irá destruir todas as nações que pelejam contra Israel. Se você quiser maiores informações, procura lá no YouTube o programa sobre a Batalha do Armagedon, instantes finais, Batalha do Armagedon, que nós vamos falar sobre essa batalha que ocorrerá no final da grande tribulação, antes da implantação do reino milenial. Deus irá trazer para Armagedon, para o Vale de Meguido, as nações inimigas de Israel. E quando essas nações estiverem cercando o povo judeu, a nação de Israel, a ponto de esta nação estar prestes a ser destruída, Jesus descerá sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, irá destruir essas nações com a espada que sai da boca de Jesus. Isso está também no livro do Apocalipse, capítulo de número 19. E aí todas as nações inimigas de Israel serão destruídas. Cristo estará reinando sobre o mundo inteiro a partir de Jerusalém, e será nessa ocasião que o povo judeu poderá viver em paz, em segurança, livres de atentados terroristas, de guerras, de bombardeios, livre de invasões estrangeiras. E aí o povo judeu não irá mais se preocupar com o toque da sirene, não é assim?
vez por outra, através da mídia, das redes sociais, nós vemos aí as guerras que estão ocorrendo em Israel, onde os mísseis são lançados contra Jerusalém, contra Israel, contra Tel Aviv, onde o sistema de defesa de Israel tem que interceptar aqueles mísseis que são enviados contra Israel, e quando toca a sirene, as famílias se escondem, procuram refúgio, procuram abrigo para não serem atingidas por essas bombas, por esses mísseis. Mas haverá um tempo, glória a Deus, quando Jesus, o príncipe da paz, estiver reinando sobre o mundo inteiro a partir de Jerusalém, que o povo judeu estará seguro, que não haverá mais nações inimigas contra o povo judeu. Pelo contrário, guarde o que eu estou lhes dizendo. Esse povo tão odiado hoje, que muitos odeiam e desejam exterminá-los, será o povo, no sentido humano, no sentido físico, o povo mais abençoado da terra durante o milênio, de forma que as pessoas vão tocar, se sentir prazerosas, privilegiadas, se ao menos tocar na orla das vestes de um judeu. E dizerem assim: deixa-me ter contigo, porque sabemos que o teu Deus é contigo. Então, Jerusalém será a capital do mundo, e o mundo experimentará a verdadeira paz quando Cristo, o Messias, estiver reinando sobre o mundo inteiro. Vamos agora para os versículos 18 até o versículo de número 22, dando continuidade a esta promessa de restauração feita por Deus ao povo de Judá e ao povo de Jerusalém. No capítulo 30, versículo 18, a palavra de Deus diz assim: assim diz o Senhor, eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó e me compadecerei das suas moradas. Olha que coisa interessante. Primeiro Deus cuida do povo e depois das suas moradas. Eu vou pedir para retornar aí, por favor, ao versículo de número 10, que eu quero reler o final do versículo de número 10. Veja que coisa interessante. No final do versículo 10 assim: Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize. Está falando do quê? Do povo judeu, do povo de Israel. Agora veja no versículo de número 18, que Deus fala das tendas. Eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó e me compadecerei das suas moradas. Olha que coisa maravilhosa. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas e o palácio será habitado outra vez. Glória a Deus. Deus que protege o povo, protege também a cidade. Na Bíblia Viva diz assim: assim diz o Senhor, vou mudar a sorte dos descendentes de Jacó e mostrarei o meu amor pelas suas moradas. Percebeu que coisa interessante? Que não é só pelo povo, mas também pela terra, pela cidade de Jerusalém. Eu vou falar sobre essa cidade. Deus diz: Jerusalém será reconstruída sobre suas ruínas. O palácio real voltará a ser habitado pelos reis como antes. Glória a Deus. Você sabe disso? Glória a Deus. Que Jerusalém é uma cidade amada por uns e odiada por outros. Você sabe disso, né? Essa cidade de Jerusalém, ela é uma cidade importante para as três religiões monoteístas: para o judaísmo, para o cristianismo e para o islamismo. Tem esta cidade como uma cidade santa, uma cidade sagrada. Se você tiver oportunidade de ir em Israel, você perceberá isso, que há grupos de pessoas, né, de várias partes do mundo visitando diariamente, não nesse período de guerra, né, mas no período de paz, visitando a cidade de Jerusalém. Pessoas do mundo inteiro vão visitar Jerusalém, não é, principalmente a Jerusalém antiga, porque é uma realidade, acho que você sabe disso. Existe a Israel moderna, não é? Tel Aviv é uma das cidades mais modernas do mundo, com seus prédios, com suas belezas naturais,
com os seus avanços científicos e tecnológicos, Tel Aviv. Mas existe também a Jerusalém antiga, que é a parte religiosa, é a parte preservada pela arqueologia, onde as pessoas vão andar, não é assim? Nas terras, nos lugares onde Jesus pregou, viveu, ensinou, na terra da Judéia, na terra da Galileia. Glória a Deus. E essa é a verdade, é uma cidade amada por nações do mundo inteiro. Acredito que todo cristão, ele deseja um dia em Jerusalém, deseja um dia conhecer lá a Via Dolorosa, a tumba onde Jesus, possivelmente, a possível tumba onde Jesus foi sepultado, não é assim? Todos desejam conhecer o Monte das Bem-aventuranças, o Monte Carmelo, enfim, conhecer o Rio Jordão, o Mar da Galileia. Eu creio que é um desejo de todo cristão. Porém, por outro lado, essa é uma terra odiada por muitos povos, por muitas nações. Israel só não foi destruída ainda por causa da mão poderosa de Deus. Quantas investidas, quantos ataques terroristas, quantas invasões, quantas dispersões esse povo já vivenciou, já enfrentou. Mas a mão potente, a mão poderosa está estendida sobre essa cidade. E observe que a profecia diz respeito não só ao povo judeu, mas diz respeito também à terra de Judá, à terra de Jerusalém. Deixa eu ler mais uma vez. Abre aí mais uma vez, versículo 18. Aí Deus diz: eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó, e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado outra vez. Versículo de número 19 diz assim: de lá sairão ações de graças e os gritos dos que se alegram. Glória a Deus. Permita-me dizer isso. Jeremias ouviu gritos de desespero na ocasião das invasões estrangeiras, na ocasião em que Nabucodonosor, com o seu exército, sitiou, destruiu Jerusalém. Jeremias ouviu gritos de desespero, de dor, de pranto. Eram mulheres vendo seus maridos sendo assassinados. Eram maridos vendo suas crianças e suas esposas sendo violentadas. Mas Deus se utiliza de Jeremias para dizer que seria ouvido em Jerusalém cânticos, ações de graças e gritos de alegria. Deixa eu ler mais uma vez o texto. No versículo 18, versículo 19. De lá sairão ações de graças e os gritos dos que se alegram. Deus promete dizendo: eu os multiplicarei e não serão diminuídos. Eu os glorificarei e não serão desprezados. Então, o que é que nós aprendemos? Que veio o período do choro, o período da lágrima, o período da dor, do sofrimento por conta das invasões estrangeiras, por conta do cativeiro. Mas Deus está prometendo: haverá ações de graças, haverá gritos de alegria, haverá restauração, haverá renovação. E o tempo é oportuno para nós fazermos uma aplicação. Que Deus é aquele que corrige, é aquele que pune, é aquele que exerce juízo, sim. E ai de nós se Deus não agisse assim. Já imaginou se Deus fosse impune? Já imaginou se Deus nunca punisse ou castigasse o seu povo? O que seria de nós se nunca fôssemos corrigidos por Deus? Deus diz que Ele é como um pai. Assim como um pai corrige aos seus filhos, Ele também corrige. Você sabe disso, mas eu faço questão de repetir que tanto o cativeiro assírio quanto o cativeiro babilônico, eles foram necessários. Deus não mandou o seu povo para o cativeiro porque estava sendo negligente com o seu povo. Não, pelo contrário, Deus permitiu que eles fossem levados cativos para corrigi-los. Mas olha que coisa maravilhosa. O mesmo Deus que fala de destruição, que fala de castigo, que manda Jeremias dizer assim: olha, vai vir Nabucodonosor, que se utiliza de Abacuque para dizer assim: vem aí um grande exército, que se utiliza de Joel para dizer que o dia seria de trevas, não é assim? É o mesmo Deus que também fala de restauração.
É claro que bom seria que nunca precisássemos ser castigados. Bom seria que nunca precisássemos ser corrigidos, não é assim? Para evitar dores e sofrimentos. Mas Deus é aquele que pune, é aquele que castiga, mas é aquele que restaura. É aquele que promete restaurar. E o momento é oportuno para me dirigir agora às pessoas que estão sendo, eu vou dizer isso mesmo, tá? Castigadas por Deus, punidas, corrigidas, disciplinadas por Deus, pessoas que outrora era crente, servia a Deus, foram fiéis a Deus, mas se afastaram, se distanciaram da casa de Deus, estão passando por momentos de aflições, estão passando por momentos de dificuldades e sabe que a causa maior é pelo fato de ter desobedecido a Deus, sim ou não? Claro que sim. O filho pródigo chegou a essa conclusão quando ele estava desejando comer as alfarrobas, as bolotas oferecidas aos poucos. Olha que coisa interessante. Se criar porcos para o judeu já era um ato de abominação, porque judeu não cria porcos, judeu cria ovelhas, cria cabra, cria gado, não é assim? Judeu não cria porcos. Imagina agora desejar comer as alfarrobas que eram oferecidas aos porcos. Mas foi aí que ele lembrou-se. Quantos trabalhadores, quantos jornaleiros de meu pai não têm fartura e eu aqui padecendo necessidade. E olha que coisa maravilhosa. Aí ele toma a iniciativa, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi a meu pai, pequei contra os céus perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me ao menos um dos teus jornaleiros, um dos teus trabalhadores. E o que foi que aconteceu? O pai o abraçou, o pai o beijou, o pai mandou colocar sandália nos pés, vestes novas, anel no dedo, mandou matar o bezerro e mandou fazer uma festa. Então esse é o Deus de Israel, é o nosso Deus, o Deus a quem servimos, que ele castiga, que ele pune, mas que esse castigo, esse juízo, essa punição é com amor, é com compaixão, é com misericórdia, é visando a restauração, nunca a destruição, mas sempre a restauração. É fazer com que as pessoas abram os seus olhos e entendam o quão perigoso é estar fora do projeto divino. Vejamos agora o que diz o versículo de número 20. Aí Deus diz, não é, fazendo essas promessas, Deus continua dizendo assim: os seus filhos serão como antigamente, e a sua congregação será firmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. Glória a Deus. Deus está prometendo também punir agora os opressores de Israel, que eu já falei. Esse período da destruição das nações inimigas dá-se-á na ocasião da batalha do Armagedon. Todos os inimigos, todas as nações inimigas de Israel serão destruídas. Deus destruirá essas nações na ocasião da vinda de Jesus em glória, quando ele há de enviar uma mensagem, uma palavra de juízo e há de destruir todas as nações inimigas de Israel. E a partir de então, Israel habitará segura. O versículo de número 21, Deus continua dizendo assim, através de Jeremias: o seu príncipe procederá deles, do meio deles sairá aquele que há de reinar. Olha que coisa maravilhosa. Você sabe o que é isso? Muito bem, parabéns para você. Isso é uma profecia messiânica. Deus está dizendo que um descendente de Judá, um dos descendentes daquele povo que iria restaurar, seria restaurado do cativeiro babilônico, seria Cristo, o Messias, o seu príncipe procederá deles. Em outras palavras, o seu Messias, o seu Cristo vai proceder deles. Deles quem? Daqueles que retornarem do cativeiro. Do meio deles sairá aquele que há de reinar. Farei com que ele se aproxime e ele chegará perto de mim, pois quem por si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor. Então essa promessa é uma promessa messiânica. Então os judeus que estavam em Babilônia poderiam descansar nesse sentido.
não é? Há várias profecias de Jeremias que diz isso. Em outros textos que nós já estudamos anteriormente, Deus diz através de Jeremias, olha, quando vocês chegarem lá, construam casas, vivam em paz, casem-se, deem seus filhos em casamento, prosperem, cresçam lá, mas Deus disse que eles iriam retornar. E esse príncipe iria proceder deles. Inclusive, se você ler Mateus capítulo 1, que está registrada exatamente a genealogia de Cristo, que Mateus vai falar sobre 14 gerações antes e 14 gerações depois da deportação para a Babilônia. Deus estava prometendo restaurar a nação, restaurar as tendas de Jerusalém e restaurar o reinado. Então esse príncipe que há de reinar é uma profecia messiânica, fala de Cristo, que no futuro irá reinar sobre o mundo inteiro a partir de Jerusalém. Finalmente, o versículo de número 22, que não é o último versículo do capítulo, mas é o último versículo que nós vamos estudar hoje. O versículo de número 22 diz assim: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Talvez você pergunte assim, mas professor, isso aqui não já é lógico? Deus é o Deus de Israel e o povo judeu é o seu povo, sim, mas você sabe disso. Quantas vezes esse povo se rebelou, se afastou de Deus, adorou a ídolos, a deuses, a imagens de escultura. Quantas vezes Jeremias, bem como os demais profetas, não foram levantados por Deus para profetizar contra a abominação, a idolatria, o paganismo, a adoração a ídolos, onde os deuses dos cananeus, os Baals, os Azerá, os Astarote, até mesmo Moloque, o deus do fogo, muitas vezes esses deuses, essas divindades foram adorados pelo próprio povo de Israel. Eles deixaram Yahvé, o Deus vivo e verdadeiro, para adorar ídolos, objetos feitos por mãos humanas. Mas Deus está, através de Jeremias, dizendo assim: eu vou abençoar vocês, eu vou trazer vocês de volta do cativeiro, eu vou abençoar as tendas de Jacó, Jerusalém será erguida. Tem mais uma coisa: o príncipe que há de reinar vai proceder de vocês, o Messias, o Cristo, vai proceder de vocês. E acima de tudo, chegará um tempo que vocês viverão em paz, e eu serei o Deus de vocês, e vocês serão meu povo. Embora esta promessa, esta profecia diz respeito, esteja falando do povo de Judá, do povo de Jerusalém, contemporâneo de Jeremias, que foram levados lá para o cativeiro babilônico, mas eu posso fazer uma aplicação. E qual é a aplicação? É que Deus tem o prazer de restaurar vidas que estejam se sentindo assim desprezadas, vidas que estejam se sentindo assim esquecidas ou abandonadas por Deus. Era assim que o povo se sentia. Quando o povo judeu foi levado para a Babilônia, que saíram levados como escravos para uma terra longínqua, eles se sentiram abandonados e esquecidos por Deus. Eles não sabiam o que iria lhes acontecer em Babilônia. Mas Deus está se utilizando de Jeremias para fazer promessa de restauração. E qualquer que seja hoje a sua situação, como quer que você esteja, eu quero te dizer que Deus é poderoso para mudar a tua história, para mudar a tua situação. Permita-me citar aqui alguns exemplos. Quem não se lembra aqui de Noemi? Aquela mulher que ficou viúva, perdeu seus 2 filhos, restaram apenas 2 noras, e uma delas voltou para sua terra, ficou somente as 2 viúvas, Noemi e Ruth, que voltaram lá para Belém, voltaram para Jerusalém, para Belém, para Judá. E quando ela retorna, glória a Deus, ela diz assim: não me chame mais Noemi, me chame de Mara, eu sou mulher amargurada.
ela não tinha ideia, ela não tinha noção que Deus iria mudar a sua história e faria com que ela fosse conhecida no mundo inteiro. Todas as vezes que lemos o livro de Ruth, nós conhecemos a história de Ruth e de Noemi. Deus deu um casamento a Ruth, Deus fez com que Ruth gerasse Obed, que é pai de Jessé, que é o avô de Davi, e fez com que essas duas viúvas, que se sentiam abandonadas ou esquecidas por Deus, fosse uma das histórias mais belas da Bíblia. Você conhece a história de José do Egito, que por causa de uma calúnia foi preso, estava lá no cárcere, não é assim? Sem nenhuma expectativa, além de ser um escravo, agora preso. Mas quando Deus quer mudar o quadro, quando Deus quer mudar a história, Deus faz com que o faraó sonhe, Deus faz com que o copeiro lembre-se que José interpretou os sonhos, Deus faz com que José interprete o sonho e aconselhe faraó. E aquele homem, chamado José, que era um escravo, que estava preso, saiu do cárcere para ser governador ou primeiro-ministro do Egito. Você conhece a história de Esté, aquela judia, órfã de pai e mãe, criada por um primo, sem nenhuma expectativa. Além de ser órfã de pai e mãe, criada por um primo, ainda fazia parte dos cativos de Judá que estava lá na Pérsia. Mas que coisa maravilhosa, Deus mudou o seu quadro, a sua história, fez com que ela chegasse à posição de rainha e através dela desse livramento ao seu povo. São personagens que se tornaram conhecidos no mundo inteiro. Mas acima de tudo está o Deus que muda a história. O Deus que diz ao povo que está lá no cativeiro: eu vou trazer vocês e de vocês procederá um príncipe que vai reinar sobre vocês. Esse é o Deus da Bíblia. É o Deus que muda a história, que abençoa, que traz o cativeiro e é poderoso para restaurar. Por isso creia no poder de Deus para restaurar toda e qualquer situação.